Olá, professora. Olá, Oi, Cris, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo jóia. Seus colegas participaram das outras aulas? Não, a outra aula só fui eu mesmo. É? E Ih, o vou esperar Thiago entrava, a professora estava gravando, ele não respondia, aí ela tirava ele da chamada e ele tentava voltar, mas ele não respondia. entendi. Vou esperar um minutinho. Se ninguém aparecer, eu dou aula só para você, aula particular hoje. Aí sim. Vai ser no livro hoje, professora? Não, ainda vai ser metade, vai ser vídeo e a outra metade vai ser atividade do livro, tá? Vou ir colocando aqui já para você. Aí, ó, tem alguém entrando. O Thiago tá entrando. Também não fala nada. Oi, Thiago. Oi. Agora ele fala. Ó, hoje a gente viu na aula passada um vídeo sobre o hipotiroidismo. O que vocês lembram, gente? O que eu disse sobre o hipotiroidismo? É uma doença que acontece um negócio na garganta. A tireoide, né? Que está localizado na garganta, abaixo do gogó, né? Mas quais são os sintomas? O que o hipotiroidismo causa na pessoa? Eu não lembro de sintomas, não. Gravar. Quando vocês escutam a palavra hiper, lembra o quê? Hiper. Hiper lembra o que para vocês? Grande. Grande, ok. Lembra o quê? Que mais? Hiper. Rápido? Então, ó, toda vez que vocês virem falando sobre hipertiroidismo, ele é o contrário do hipor, né? A gente já viu que esses problemas na tireoide, eles vão causar o quê? Diminuir o metabolismo ou aumentar o metabolismo da pessoa. O que mais? Diminuir ou aumentar o gasto energético, diminuir ou aumentar os batimentos cardíacos, né? Alguns casos pode ter maior cansaço na pessoa, pode diminuir ou aumentar o peso. Então, se vocês virem falando sobre o hiper, já que lembra vocês aumento, é porque tudo isso que eu falei, no quem tem hipertiroidismo, aumenta. Então, aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta o É aquele metabolismo negócio no pescoço também. nessa Esqueci pessoa. como é que fala. Quando o pescoço fica inchado, Isso, inchaço, sim, na glândula do tireoide. Se aumenta o metabolismo, a pessoa emagrece ou engorda? emagrece. Engorda.
emagrece, então no hiper a pessoa vai emagrecer, já que aumenta, né? Se é hiper é porque aumentou, aumenta o metabolismo dela, tá? Então ela tem um aumento na produção de hormônios da tireoide, então tudo é aumentado. Meu metabolismo é muito alto, professor. Pois é, Você não tem noção. Eu posso comer um mundo hoje. Eu vou engordar 5 quilos. Amanhã eu perdi 6. é bom demais. Bom. Então, a gente viu na aula passada sobre o hipo, né? Mostrei para vocês um vídeo, que é o contrário do hiper que a gente vai ver hoje. O hipotiroidismo, a pessoa ela já ganha peso. O que mais que vai acontecer? Vai ter uma redução nos batimentos cardíacos, vai ter um menor gasto energético, né? Então, ela aumenta o peso dela. Ela também vai ter uma diminuição no metabolismo. Ela vai ficar com o corpo um pouco mais inchado. Ela vai se sentir mais cansada. Então, isso tudo são sintomas do hipotiroidismo, tá? Ok. Pode afetar tanto homem quanto mulher, pode afetar desde crianças e idosos. Mas se a gente fizer uma probabilidade, a probabilidade de mulheres desenvolverem é maior, tá? Do que nos homens. E também a probabilidade de uma mulher acima de 40 anos ter um problema também na tireoide, principalmente o hipotiroidismo, é maior do que em jovens, ok? Beleza. Tanto no hiper, pode dar o que a gente chama de bócio, que é esse inchaço mesmo na região aqui da tireoide, tá? Então, às vezes pode Professora, aquele negócio que eles falam que é o gogó, é isso? É a tireoide ou é só um osso mesmo? É o gogó mesmo? do gogó, tá? Ah, tá. Ela é uma glândula que produz hormônio no nosso corpo. Muito importante, por sinal, que ajuda junto com o nosso sistema nervoso, ela ajuda a controlar o nosso corpo, tá? Então, hoje a gente vai ver um vídeo que fala, a gente viu do hipotiroidismo do Drauzio Varela e agora nós vamos falar do hipertiroidismo. Vou colocar aqui para vocês. Ah, outra coisa que é bom relembrar. Como que a gente descobre se a gente tem um problema de tireoide, gente? Um exame. Exame de sangue, né? Exame de imagem também pode mostrar alterações na tireoide, tá? Então, vamos lá. É como esse, né? E esse lugar aqui? Você está perdendo peso de maneira inexplicada? Tem apresentado tremores e palpitações? Isso pode ser um problema da tireoide. É sobre isso que eu vou falar. Hipertireoidismo. A tireoide é uma glândula que fica localizada na região da frente do pescoço. Você pode identificar melhor a tireoide ao engolir, porque ao engolir você observa a tireoide subir e depois retornar à sua posição normal. A tireoide produz os hormônios T3 e T4, que basicamente regulam o nosso metabolismo, mas também tem funções específicas em todos os órgãos do nosso corpo. No hipertireoidismo, a glândula ela é hiperativa e produz os hormônios tireoidianos em excesso, causando sintomas da doença. O que você deve prestar atenção para suspeitar desse problema? Você está perdendo peso? No caso do hipertireoidismo, não é só a barriga que você perde. Chama a atenção a perda de massa muscular, que você pode observar principalmente em coxas e braços. Você tem palpitação, que é quando o coração bate mais rápido, ou popularmente chamado de batedeira? Tem tremores das mãos?
Está tendo muito mais calor do que de costume? Está suando mais do que habitual? Esse é um sintoma comum de hipertireoidismo, mas não é exclusivo dele. Outras alterações hormonais podem também causar esse sintoma. O exemplo mais comum é a menopausa na mulher. Como está seu hábito intestinal? No hipertireoidismo, o intestino fica mais acelerado, podendo causar flatulência, diarreia e aumento no número de evacuações. Como está seu humor? Está mais irritado que o normal? O excesso de hormônio tiroidiano pode causar ansiedade, irritabilidade, agitação e, em alguns casos, agressividade. Nas mulheres, outro sintoma importante é a alteração do ciclo menstrual, que normalmente fica irregular e pode afetar a fertilidade. Um outro aspecto que você deve reparar são seus olhos e o pescoço. Pessoas com hipertireoidismo podem ter um olho para fora do globo ocular, popularmente chamado olho esbugalhado, que na medicina chamamos de exoftalmopatia. Podem ter também ósseo, que é um aumento no volume da frente do pescoço, que ocorre pelo aumento da glândula tireoide. Mesmo com todos esses possíveis sintomas, pessoas com hipertireoidismo leve e os idosos podem não ter qualquer sintoma, sendo o diagnóstico feito através de exames de sangue. O hipertireoidismo é mais comum em mulheres entre 20 e 40 anos, mas pode ocorrer também em homens. Existem várias causas de hipertireoidismo, mas eu gostaria de destacar duas delas. Primeiro, o processo inflamatório autoimune, em que o sistema imunológico ataca a tireoide e leva ao aumento da produção dos hormônios tireoidianos. É também conhecido como doença de Graves. E dois, nódulos tireoidianos que produzem os hormônios em excesso. Se você se identificou com alguns dos sintomas que eu descrevi, procure um médico. O médico especialista em hipertireoidismo é o endocrinologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Então, ó, a gente viu aí tudo isso que eu falei para vocês, né? Aumenta. Professora, eu reconheci muitas coisas que acontecem comigo nesse negócio. Ah, mas você é muito jovem, Luiz, para Eu ter sei, uma... mas eu, tipo, do nada, o que ele falou ali às vezes acontece comigo também. Sim. Tipo, minha mão do nada começa a ficar assim, ó, qualquer Ah, lugar, e do nada senti o coração batendo mais forte, mas dói, professor, dói. fazer exame, né? É recomendado pelo menos uma vez ao E minha ano. mãe você falou que ia me levar no endócrino pra fazer alguma outra coisa, mas ela tinha falado esse nome aí também, eu lembro de conhecer esse nome. Minha mãe Pois falou. é. Então tem que fazer um exame de sangue para ver, né, o que pode estar acontecendo. Só com o exame de sangue mesmo. Todo ano é bom vocês fazerem uma vez ao ano, pelo menos, um check-up, né? De exame de sangue, urina, fezes, para ver se está com algum problema de saúde. Agora, ó, vamos continuar aí na atividade. Vocês vão abrir na página 290. Todo mundo abrindo lá para mim. A número 1 aí, Luiz, lê para mim a 1. 290. Lê para mim aí a 1. Tá baixo, o seu áudio está um pouquinho baixo, Luiz. É que eu tô falando longe do microfone. Lê aí para mim a 1 da 290. Lá no finalzinho da página. É possível considerar o hipótálamo como uma glândula? Justifique sua resposta. Olha, ó, vamos voltar aqui na parte do hipotálamo. Já tem a resposta aí, né? Ele não é uma glândula. Por quê, gente? Justifique sua resposta. Porque o hipotálamo, gente, ele não secreta substâncias, tá? Então, por isso ele não é considerado uma glândula. Então, ó, vocês vão responder aí que não se pode considerar o hipotálamo uma glândula. Primeira coisa, ele é composto por células nervosas. Por conta disso, também ele não pode ser considerado uma glândula. Então, ele é constituinte também do nosso sistema nervoso, né? E apesar dele produzir hormônio, que o hipotálamo ele produz hormônio,
ele não vai o quê? O que que as glândulas do nosso corpo faz? Secreta, né? Esses hormônios. Então, mesmo ele produzindo hormônio, ele não vai secretar, como fazem todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, vocês vão responder aí, não se pode considerar o hipotálamo uma glândula, pois ele é composto de células nervosas e ele não secreta hormônio. Ok? Ok. Tiago, lê para mim a 2. É correto afirmar que a ação da hipófise estimula outras glândulas. Vamos voltar lá na parte da hipófise que eu falei para Eu você. lembro desse negócio dessa hipófise. Olha aí. Vamos voltar lá então. Gente, o que que é a hipófise? Vocês sabem, vocês lembram do que eu expliquei para vocês? Professor, eu tô lendo aqui, mas também que ela é uma das. Ela é a glândula que, tipo, controla as outras glândulas. Isso, ela é considerada uma, igual eu coloquei, né? Uma glândula mestre. Ela vai produzir o quê? Ela vai produzir hormônios que é responsável pelo Estímulo. funcionamento das outras glândulas, tá? Então, ela É que ajuda, nem ela tá aqui na produz. própria pergunta, que ela produz hormônios que estimulam outras glândulas. Isso, então ela ajuda no funcionamento das outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Dentre elas, o quê? Os testículos, né? Nos homens, os ovários, nas Nas mulheres, mulheres. ok? Então, vocês vão responder aí assim, que, ó, a pergunta, é correto afirmar a ação da hipófise estimula outras glândulas? Sim, a gente sabe que sim, porque ela é a glândula mestre do nosso corpo, né? Então, sim, é possível afirmar isso, pois a hipófise ela estimula glândulas como os ovários e testículos. Outras glândulas também que ela estimula, as glândulas mamárias também. Então, sim, é possível afirmar, pois a hipófise estimula glândulas como dos ovários e testículos. Vocês podem colocar também as glândulas mamárias. E aí, agora chega numa pergunta que eu quero que vocês participem. Eu passei vídeo, falei. Número 3, está pedindo aí para diferenciar o hipotiroidismo de hipertiroidismo. Então, qual é a diferença, gente? Vai me falando aí. O hipotiroidismo tem, tem pouca produção ou muita produção de hormônio T3 e T4? O Pouca. hipo tem pouca. Isso, então, a primeira diferença é isso, ó, o hipotiroidismo, ele tem insuficiência na produção dos hormônios T3 e T4. Ele vai ter um menor ou um maior gasto energético? Calma, professora. Como é que vocês falaram? Maior. Hipotiroidismo tem uma. Tem o quê? Uma O insuficiência? hipotiroidismo ocorre quando há falta ou insuficiência, pode ter falta ou insuficiência na produção dos hormônios T3 e T4. T3 e T4. Além disso, também pode causar o quê? Um menor ou maior gasto energético? Hipo. Maior. O hipo tem maior. Não, gente, o Menor. hipo É é menor. menor. Olha só, Porque lembra? é maior do hipertiroidismo, porque as pessoas têm mais gasto. Por isso que elas têm um metabolismo maior também. Então, é menor gasto energético, diminuição também do metabolismo, vai também reduzir, né, os batimentos cardíacos. E o hiper? Vocês têm que colocar dos dois aí. O Menor hiper pode gasto colocar claro. energético.
Então, ela vai ter o quê? Metabolismo acelerado, maior gasto energético, a pessoa vai ficar mais agitada, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a temperatura do corpo, a pessoa vai emagrecer. Então, vocês têm que se... Professor, agora você falou aí que até a pessoa fica agitada. Professor, isso tudo combina comigo. Porque eu sou aquela pessoa agitada. Pensa numa pessoa agitada. Pois é. Então, vocês têm que colocar aí sobre um e sobre o outro os sintomas, tá? Ok. Tô pensando se eu passo já essa parte para vocês ou espero para amanhã. Adrenalina e noradrenalina, Pessoas. cortisol e Vou falar um aldosterona. pouquinho sobre as suprarrenais, mas amanhã a gente vai voltar nessa parte, porque eu também não quero que os outros. Ah, esse negócio amarelo ali em cima do rim ali. Essas E glândulas aí. vou falar de outras glândulas que são as suprarrenais. Então, ó, essas glândulas suprarrenais, elas ficam na nossa cavidade abdominal. Então, elas ficam, por isso tem esse nome, ó, suprarrenais. Então, elas ficam acima de cada rim do nosso corpo, tá? Por isso que elas chamam glândulas suprarrenais. Qual que é a função dessa glândula, gente? Primeiro, produção de hormônios, tá? Esses hormônios vão participar ali, já que elas estão próximo ao rim, elas funcionam junto ali, né, com o rim. Elas vão ajudar, então, no nível de sódio, no nível de água do nosso organismo, no nível de potássio do nosso organismo, tá? Então, ela ajuda o rim ali a funcionar. Então, a principal função dela é produção de hormônios que vão participar da regulação dos níveis de sódio, potássio e de água do organismo. Além disso, também vai o quê? Vai regular também o metabolismo dos carboidratos. Também vai regular as respostas do nosso corpo em situações de estresse. Vou explicar para vocês um pouco mais para frente, quando eu explico para vocês sobre os hormônios. Vocês vão entender o que o estresse tem a ver com essa glândula. Como que ela controla, né, a gente em situações de estresse. Essa glândula, gente, ela, como eu disse, né, ela vai produzir alguns hormônios. Eu vou citar para vocês quais são. A gente tem a aldosterona, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. São, então, os principais hormônios produzidos e liberados pelas glândulas suprarrenais. Essa aldosterona, o que ela faz, esse hormônio? Primeiro, vai atuar no equilíbrio dos líquidos do nosso corpo. Então, ele vai controlar o nível de sódio, de potássio, né, no nosso sangue, no plasma sanguíneo nosso. Então, a principal função é atuar no equilíbrio dos líquidos. Cortisol. Esse hormônio, ele é conhecido como hormônio do estresse. Então, aqui que entra a parte de controlar o nosso corpo em situações de estresse. Então, ele é o hormônio do estresse, ele é responsável por controlar o nosso estresse e também vai atuar na manutenção dos níveis de açúcar no sangue e também vai controlar a nossa pressão arterial. Então, isso é a função do cortisol, responsável por controlar o estresse e também vai atuar na manutenção dos níveis de açúcar no sangue e da pressão arterial. Ok? Uhum. Adrenalina. Sei. Função da adrenalina, ela vai atuar como se fosse um mecanismo de defesa no nosso corpo. Então, ele vai preparar o nosso corpo para uma situação de emergência, principalmente quando a gente está numa situação de estresse. Então, a adrenalina, ela age em momentos de estresse, como se um mecanismo de defesa do nosso corpo. Noradrenalina, ela vai contribuir ali também na preparação do nosso corpo para uma determinada ação. Por exemplo, uma ação quando você leva um susto, quando você é pego de surpresa, quando você tem uma forte emoção.
Então, a noradrenalina, ela vai preparar o seu corpo para esses tipos de ações. Quando você leva um susto, ou, por exemplo, você é assaltado, a noradrenalina prepara o seu corpo para esse tipo de susto. Uma surpresa, enfim. Então, esses hormônios são muito importantes para a manutenção do nosso corpo. Nosso horário está encerrando. Vou deixar então para amanhã a gente entrar mais nesse assunto dos hormônios das glândulas suprarrenais, tá? Tá. Ok, professor. Amanhã então a gente continua. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau.